paz do Senhor Jesus, pessoal do Facebook. A paz do Senhor Jesus, pessoal do Instagram, pessoal do YouTube, né? Deixa eu ligar aqui também o áudio. A paz do Senhor Jesus, pessoal que vai ouvir pelo áudio aí a aula minha. A paz do Senhor Jesus a todos. Agora, né, eu vou colocar a música relacionada ao tema de hoje. Antigamente, o pessoal do Facebook, o pessoal do Instagram, o pessoal do YouTube não conseguia ouvir a música por causa dos direitos autorais, né? Eu tentava colocar música e o Facebook bloqueava, às vezes podia até cancelar o canal. Então, eu não colocava música, né? De cantores aí, por causa disso, por causa dos direitos autorais. Só que agora, com essa descoberta aí de conseguir criar música pela inteligência artificial, eu criei a música de hoje também, com base no livro de Oséias, capítulo 13, tá? Então a gente vai ouvir hoje a música também criada pela inteligência artificial, lá é lógico que eu fui conferindo, né, tudo, e a gente vai ouvir essa música, e assim a gente consegue, né, seguir o estudo dessa forma e eu poder passar aqui a música sem ter o problema dos direitos autorais, tá bom? Então eu vou colocar a música hoje para todo mundo ouvir. Amém, tá bom? Amém, gente. Vou colocar aqui. Quando se afastaram, esqueceram o amor, seguiram vaidades, perderam o sabor, como o orvalho que evapora ao amanhecer. Mas teu coração insiste em não esquecer. Eu fui o Deus que os tirou do deserto, os carreguei no colo sempre por perto, mas se esqueceram da fonte do viver e agora clamam por algo que não podem ter. Volta, filho perdido ao lar. Eu sou o Deus que sempre vai te amar. Mesmo na dor há um caminho a seguir, renascendo em misericórdia sem fim. Eu os castiguei, mas com amor corrigi. Como um leão protejo quem volta a mim. Mas a escolha é tua, eu não vou forçar. Meu amor é livre, é só aceitar. A morte foi vencida, não tem mais poder. Eu sou a redenção, basta só crer. Como um orvalho que renova ao amanhecer, minha graça te alcança, te faz renascer. Volta, filho perdido ao lar. Eu sou o Deus que sempre vai te amar. Mesmo na dor há um caminho a seguir, renascendo em misericórdia sem fim. A morte foi vencida, não tem mais poder. Eu sou a redenção, basta só crer. Como o orvalho que renova ao amanhecer, minha graça te alcança, te faz renascer. Eu sou o Deus que sempre vai te amar. Mesmo na dor há um caminho a seguir, renascendo em misericórdia sem fim. Bonitinha a música, né? Foi criada pela inteligência artificial. Amém, amém. Glória a Deus. Usar a inteligência artificial a nosso favor, né? Amém. E aí eu coloquei lá, né, os temas do capítulo de hoje que a gente vai abordar, né, o que a gente vai falar.
e foi gerada essa música, eu gostei, né? O conteúdo dela tem a ver com o que a gente vai falar hoje, bem interessante, né? Então, aí agora a gente vai fazendo dessa forma, pelo menos eu consigo passar a música também no Instagram, no Facebook, né? É legal, né? Interessante. Eu cheguei até a pensar qualquer coisa em criar uma playlist, né? Lá no canal também, de músicas relacionadas, né? A Gênesis 1, Gênesis 2, falar dos capítulos, mas com música, né? Eu acho interessante também, né? Agora que tem essa opção aí, né? Da inteligência artificial, achei bem legal. Na verdade, eu estava tentando descobrir uma outra coisa com a inteligência artificial. Eu queria fazer animações das aulas. E eu não tô conseguindo. Mas eu já consegui fazer música, então alguma coisa tá dando certo, né? E eu queria fazer animações, então eu queria, por exemplo, as aulas que a gente tem, né? Eu queria criar, por exemplo, desenhos da aula, né? Falando o que eu falo na aula, ter desenho, animação, mostrando o que é dito na aula, né? Explicando ali por meio de desenho. E eu queria fazer isso. Eu sei que é possível, mas, gente, eu não tô nesse nível ainda. Mas eu consegui fazer música, então tá indo, né? E ficou bonitinha nessa música de hoje. Glória a Deus. Amém. Amém. Gente, eu vou orar agora então, amém. E a gente vai começar a falar sobre Oséias 13, tá bom? Amém. Eu lancei nos grupos, nos 3 grupos, né? Na turma 1, turma 2 e turma 3 de estudo bíblico, a proposta da gente começar a fazer reunião uma vez por semana. E essa reunião que eu propus é como se fosse um bate-papo bíblico mesmo, sabe? Um café com Bíblia. A gente primeiro louva, né? Adora a Deus, cada um canta uma música, quem quiser, né? E depois a gente ora, cada um ora, quem quiser, né, dá a palavra para cada um e todo mundo escutando ali, né, em respeito, ouve a oração, né, e então a gente, quem quiser trazer uma palavra, falar algo sobre a Bíblia, né, conversar um pouco sobre a Bíblia, né, a gente conversa, seria nesse intuito que eu tô fazendo, tá bom? A turma 1 recusou. Então, a maioria dos votos da turma 1 foi para não ter essa atividade na turma. Então, não vai ter, né? Como a maioria disse que não, não vai ter. Mas 2 turmas disseram que sim, que é a turma 2 e a turma 3. Então, o pessoal da turma 1 que votou sim, eu tô transferindo eles para essas 2 turmas que disseram sim. Né? Como não vai ter na turma 1 essa atividade e eles querem essa atividade, eu tô transferindo eles de turma, tá bom? Então tá indo para a turma 2 para a turma 3. E tem gente da turma 2 e da turma 3 que não queria essa atividade e tá me pedindo, eu tô transferindo para a turma 1, que a turma 1 não vai ter essa atividade, porque realmente essa atividade vai mudar o grupo, né? Eu vou mandar mais temas, mais assuntos no grupo com relação a essa atividade, tá bom? Então, tá sendo dessa forma. Essa atividade vai ser só no grupo de WhatsApp, não vai ser gravada a reunião, tá? Então, vai ser uma ligação em grupo, no grupo do WhatsApp, que quiser participar, a turma 2 e a turma 3. E todos os alunos vão estar reunidos que atenderem a chamada, né? E a gente vai se reunir ali. E vai ser, como é feito nas nossas campanhas espirituais, né? Eu vou começar falando se alguém quer começar o louvor, quer cantar alguma música, né? E vai ser dado a oportunidade para cada um que quiser. Os demais vão colocar o microfone no mudo enquanto a pessoa estiver louvando, cantando, né? E depois todos vão ter a oportunidade de falar, tá bom? No grupo, ali na chamada de áudio, tá bom? E a proposta é realmente essa: é chamar todo mundo para participar, para que todo mundo participe, para que a gente se conheça mais, né? São tantas pessoas que tem no grupo, tem gente de Portugal, tem gente da França, tem gente da Itália, tem muita gente do Brasil, da África, e é legal a gente ter, né, essa sintonia, a gente se conhecer, conversar e trazer um pouquinho sobre a palavra. Imagina que legal a gente conversar um pouquinho sobre um tema bíblico e a gente falar sobre um tema qualquer. Vamos falar sobre a depressão hoje. Tá, vamos falar sobre a depressão segundo a Bíblia, né? O que a Bíblia nos traz a respeito da depressão, né? Como a gente pode, né, buscar a cura através de Deus, o que a Bíblia diz. E o intuito é esse, tá bom? Então o intuito é esse, da gente acrescer, né? Da gente acrescer o nosso conhecimento com relação às coisas de Deus, a Bíblia, né? O quanto mais a gente conhecer de Deus, da palavra de Deus, do reino de Deus, nunca é demais, né? Então o intuito é esse. E, gente, a gente sempre tem a aprender com o outro. Eu tô aqui, né, porque Deus me deu esse dom,
que não vem de mim, então foi um dom que Deus me deu de ensinar a palavra dele, né? Ele me ensina para que eu ensine, mas a gente sempre tem algo a aprender. Não há ninguém que nunca tem algo a aprender, né? Existe um momento ali na Bíblia onde Pedro aprende com Paulo. Pedro, gente. Pedro que andou com Cristo. E tem um momento na Bíblia que Paulo ensina ele. Ele aprende com Paulo algo ali, né? E é isso, né? Nunca, ninguém é sábio o bastante. Eu tenho muito a aprender. E eu tenho muito a aprender com vocês também. E isso vai ser bom para mim também, tá? Então, por isso que eu quero dar oportunidade para todo mundo falar, né? Porque, caramba, vocês também têm muito a falar, vocês também têm muito a ensinar, né? Então, todos nós temos. E é isso, né? A gente dividir experiências. Nessas reuniões a gente pode trazer testemunho, trazer experiência, tá bom? E o intuito é esse dessas reuniões, tá bom? Então, amém. A votação já foi feita nos grupos, como eu disse, né? O grupo 1 não vai ter essa reunião, mas o grupo 2 e 3 vão ter essa reunião, tá? Amanhã eu vou lançar uma nova enquete para ver se vocês preferem que a reunião seja no sábado ou no domingo agora, tá bom? E toda semana eu vou mandar essa votação no grupo para que a maioria decida o dia da reunião. Toda semana vai ser assim, porque eu gosto de ouvir vocês, né? Como o grupo é fechado, vocês não falam no grupo, a melhor forma de eu ouvir vocês é assim, por meio das enquetes, tá? É aqui quando eu falo na aula, né? Às vezes tem pessoas que não respondem as enquetes e só conseguem saber do que está acontecendo no grupo quando eu falo aqui na aula. Então, esse é o intuito, tá bom? Que todo mundo participe porque eu quero ouvir vocês, né? É importante para mim. Esse feedback, ouvir vocês, tá bom? Então, amém. Eu vou orar agora e a gente vai estudar os... Oi, Maria! Sim, é... Tá ótimo. Ó, a Maria acabou de falar algo e sim, tá. A Maria tá dando uma ideia aqui e eu vou seguir a ideia dela porque é justo, tem lógica o que ela tá falando. Ela falou assim, para eu não deixar totalmente livre de votação o dia da reunião, porque senão, às vezes a maioria vai votar sempre para ser sábado a reunião. Só que existem pessoas que trabalham no sábado e não vão poder e queriam participar da reunião e preferiam a reunião no domingo. Então ela falou para eu revezar, uma semana fazer a reunião no sábado, outra semana fazer a reunião no domingo, e assim indo, um sábado e domingo, e ir revezando a reunião. E eu concordo com ela. E como eu já concordei com ela, eu acho até legal isso que ela falou. Eu vou fazer a votação só para esse final de semana. Se esse final de semana vai ganhar o sábado ou o domingo. Se esse final de semana ganhar o domingo, semana que vem é no sábado. Se esse final de semana ganhar no sábado, final de semana que vem é no domingo. Eu vou fazer só esse primeiro para ver, né, qual dia que a maioria ali vai preferir por ser a primeira reunião. Mas eu vou seguir isso que a Maria falou realmente, né? É o justo para que todo mundo consiga participar, né? Nem todo mundo consegue ir num determinado dia. E a gente vai revezando. Obrigada, viu, Maria? Aí pela dica aí, pela sugestão. Boa ideia mesmo. Amém. Gente, então amém. Eu vou orar agora e a gente vai começar a falar sobre Oséias 13. E amanhã a gente termina o livro de Oséias. Glória a Deus. É o 17º livro que a gente finaliza, né? 17 livros já lidos da Bíblia. Glória a Deus por isso. Amém. E aos pouquinhos a gente tá indo, né? Aos pouquinhos a gente vai caminhando. Glória a Deus por isso. Amém. Deus, obrigada, Pai. Obrigada por mais um dia. Obrigada pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, Deus. Amém. Meu Senhor, que o Senhor venha e fale conosco, se revele a cada um de nós por meio da tua palavra. Que a tua palavra seja muito clara às nossas mentes, aos nossos ouvidos, aos nossos corações. Que o Senhor venha nos transformar, Pai. Que venhamos, meu Deus, a andar em retitude, andar em retidão, andar conforme os teus preceitos, conforme as tuas ordens, Pai. Amém. Que venhamos a ter cuidado de andarmos em obediência, Senhor. E que venhamos a nos atentar que
para obedecer é preciso conhecer. Então que venhamos a buscar cada vez mais o conhecimento de Ti, o conhecimento do Teu reino, para que então possamos Te obedecer, Senhor. Amém. Nos ensina, Pai, nos ensina a obediência. Nos ensina a Tua palavra para que possamos Te obedecer, Pai. Amém. Que a Tua palavra venha cumprir sobre cada um de nós os efeitos que ela tem, Pai. Porque a Tua palavra, assim é dito segundo o Teu evangelho, ela é mais afiada do que uma faca de 2 gumes. E ela entra penetrando e cortando aquele que a ouve verdadeiramente. E essa palavra vem trazendo à tona todos os nossos pecados e nos levando ao verdadeiro arrependimento. E que venhamos a ser transformados por meio dela, dessa forma, ao ponto de reconhecermos os nossos erros, os nossos pecados e sermos convencidos sobre ela, sobre essa palavra, que venhamos a entender que precisamos mudar, que venhamos a ser transformados através dela e através do seu Santo Espírito, que venhamos a ter esse posicionamento de fé, de escolher os teus caminhos, de escolher a ti, de escolher a tua verdade, Pai, para que então o Senhor possa nos transformar, porque o Senhor é um Deus educado, o Senhor não é igual a Satanás, o Senhor não nos obriga a nada, nós precisamos querer. Então que venhamos a ter essa compreensão, para que então o Senhor nos transforme. Amém. Que o Senhor nos livre de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Então vamos ler Oséias 13 agora, certo? Então Oséias 13, o que acontece? A gente lembra que tá lá no cerco, né? Tá lá no finalzinho ali do reinado de Oséias. Judá ainda tá com Deus. Ezequias está reinando lá no Reino Sul, né? E ainda está com Deus, está tudo certo. Mas o Reino Norte é um desgosto. O Reino Norte é um desgosto para Deus. E o extraordinário do livro de Oséias é que mostra para a gente a intimidade de Deus. Gente, o livro de Oséias é um livro lindo. Eu tô amando estudar o livro de Oséias com vocês. O livro de Oséias mostra pra gente esse confronto que há de Deus, onde Deus tem que exercer a justiça, mas ao mesmo tempo a compaixão clama dentro dele e ele não quer, ele sente, ele lamenta, mas ele precisa. Então, que livro extraordinário, né? E Deus então fala que por amor àquele povo que um dia ele escolheu, que um dia ele resgatou, que um dia ele pagou para ser liberto, pagou o preço daquele povo. Por amor a esse povo, ele deixa esse povo ir, segundo o teu próprio desejo, a tua própria vontade, mas com a esperança de que um dia esse povo volte. E que se esse povo voltar, ele vai estar de braços abertos, ansiando pela volta desse povo que ele tanto ama. Gente, é muito lindo o livro de Oséias. O livro de Oséias lembra bastante pra gente a parábola ali do filho pródigo. Lembra bastante, né? Lembra muito, porque é um pai que dava tudo a um filho, né? Aqui no caso não é falado como pai e filho. Ali quando Jesus vem já muda a característica, né? Já muda a característica, hoje nós somos filhos. Antes de Jesus nós não éramos filhos, né? Então o termo usado no livro de Oséias é termo de casamento, porque havia ali uma aliança por meio de um casamento, né? A aliança, né, que nós usamos significa isso, né? Essa aliança significa a aliança feita com alguém. Nós estamos atrelados a alguém por meio de um compromisso. Eu me comprometi a alguma coisa com essa pessoa. Eu assumi um compromisso de que eu seria fiel a ela, de que eu estaria com ela, acontecesse o que for, na doença, na saúde, na tristeza, na alegria. E o primeiro momento em que a gente observa o status de Israel sendo trazido
essa aliança de Deus e Israel como um casamento é no livro de Oséias, né? O livro de Oséias é o primeiro momento onde a gente começa a ver essa linguagem de casamento sendo usada. A gente vai ver isso mais pra frente também sendo usada, essa linguagem de casamento, por Paulo. E agora no livro de Oséias, essa linguagem era usada, né? Foi usada, pela primeira vez foi usada essa linguagem como um casamento, para o povo entender o que estava acontecendo. O povo não estava entendendo, né? Que aquela aliança que eles assumiram era como um casamento. Eles prometeram ser fiéis a Deus, na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza. Só que quando eles ficaram pobres, eles resolveram correr para Baal. Quando eles ficaram tristes, eles decidiram correr a Baal. Né? Todos os momentos ali que aconteciam alguma coisa, eles decidiam correr para outro. E é essa questão do livro de Oséias, vem falando sobre isso. Vocês assumiram uma responsabilidade que é equivalente a um matrimônio. Vocês não foram fiéis. E ele fez tudo por vocês, né? E que lindo que é o livro de Oséias, que fala sobre isso, né? Sobre um Deus que resgatou o seu povo. No livro de Oséias usa um termo assim, bem didático, né? Deus desenha para o seu povo, né? Deus foi lá, tirou esse povo da prostituição que eles se encontravam no Egito, purificou eles, limpou eles, deu uma nova vestes a ele, tirou aquela veste de prostituta e colocou vestes de honraria, deu um nome para aquele povo que não tinha nome, que era chacota entre as nações, deu um nome para aquele povo. E tudo isso, o livro de Oséias vai trazendo para a gente como história ali, sendo vivida pelo próprio Oséias, né? Que simboliza Deus, e a prostituta que Oséias casa simboliza Israel. E caramba, e Deus fala de uma forma tão linda no livro de Oséias, de que se ela decidir ir com o amante, ele não vai impedir. Fala muito claro isso no livro de Oséias. Eu vou dar a opção. Eu vou ser muito claro. Eu vou sentar e vou falar, olha, se você quiser ficar comigo, eu ainda te quero. Mas você tem que mudar. Eu não te quero do jeito que você tá. Você precisa ser diferente. Você precisa ser fiel. Você precisa honrar aquilo que você recebeu de mim. Você precisa me valorizar, né? E Oséias fala assim, né? Com a mulher simbolizando Deus falando com o seu povo, né? Mas ao mesmo tempo, ele fala, mas se você decidir ficar com seu amante, eu não vou te impedir. Eu vou te deixar ir embora. Porque talvez, quando você estiver com ele, e você perceber que ele não vai te dar tudo que um dia eu te dei. Quando você estiver com ele e perceber que ele não é tão bom quanto eu. Quando você estiver com ele e você estiver nos piores momentos da sua vida, talvez nesse momento você diga, caramba, o meu primeiro marido era melhor para mim do que o de agora. Eu queria voltar para ele. Então Deus diz, né? Então, neste momento, eu vou te resgatar. No deserto onde você estiver, no fundo do poço onde você estiver, eu vou lá atrás de você. E quando eu for lá atrás de você, não vai ser para olhar para tua cara e rir de você e falar, ah, bem feito, olha o que você tá passando, porque você me abandonou. Não. Vai ser para falar coisas amáveis aos seus ouvidos e te trazer de volta para casa. Gente, o livro de Oséias fala isso, que lindo, né? Quando a gente leu isso eu fiquei até emocionada, é muito lindo. E é essa a questão. É um Deus que está lutando contra a própria natureza dele. Deus se compadece de ter que castigar esse povo. Deus está fazendo isso em lamento. E é tão lindo, né? Esse livro é muito lindo. É um Deus que ao mesmo tempo fala que vai castigar e ao mesmo tempo ele fala, mas eu estou dando mais uma oportunidade, se voltem a mim. Eu os amo. Vocês mereciam ser totalmente destruídos, mas a compaixão se comove dentro de mim. Portanto, eu vou deixar com que vocês não sejam totalmente destruídos, na esperança de que vocês ainda se voltem a mim. Uau! E é isso que vem falando, que lindo, né? Agora, Oséias 13, versículo 1, diz assim: antigamente, quando o povo da tribo de Efraim falava, todas as outras tribos ficavam com medo. Eles eram respeitados, o povo do Reino Norte, né?
Mais uma vez a gente lembra que Efraim aqui é usado no sentido de falar sobre o reino norte, não é só a tribo de Efraim, mas todo o reino norte. Quando todo o reino norte falava, todas as outras tribos, né, ficavam com medo, todas as outras nações tinham medo, porque eles respeitavam o pessoal do reino norte. Mas esse povo desse reino decidiu começar a adorar ao Baal. Eles decidiram começar a adorar a Baal e por isso é que eles vão morrer. Por isso é que agora eles merecem morrer. Porque eles decidiram adorar a Deus Baal. No versículo 2. E o pior é que eles continuam pecando cada vez mais. O pecado deles não para, eles só aumentam o pecado, só aumentam as transgressões deles. E além de adorar ao Deus Baal, eles ainda fazem imagens. Eles ficam fazendo imagens de metal para eles mesmos adorarem. E eles não conseguem perceber que essas imagens são invenções humanas. O homem vai lá e cria essa estátua e depois vocês vão lá e a adoram. Uma coisa que foi feita por vocês. Como que o Criador adora a sua criação? É o contrário, é a criação que tem que adorar o seu Criador. Não é o Criador adorar a criação que ele fez. É o contrário. Aquilo que recebeu vida deve adorar quem deu vida a ele. E é isso que Deus está falando. Então Deus diz, e no entanto vocês ficam falando, olha, ofereçam sacrifícios para esses deuses aqui que nós fizemos. E vocês chegam até mesmo a beijar esses bezerros que vocês fazem, essas estátuas que vocês fazem. Até mesmo beijo nelas vocês dão. Versículo 3. Por isso, essa gente toda vai morrer. Por isso vocês vão desaparecer. Até que haja a cerração ao nascer do sol. Ou como o orvalho que seca logo de manhã, vocês vão sumir. Ou como a palha, vocês vão sumir. Como o dia, né, que vira de um dia para o outro, assim vocês vão sumir. Como o vento que leva embora uma folha seca, vocês vão sumir. A paz, Horácio, como uma fumaça que sai pela chaminé e é levada pelo vento, vocês vão sumir, porque vocês pecam, vocês adoram a Baal. Então no versículo 4 Deus diz, o Senhor Deus diz, eu, o Senhor, sou o Deus de vocês. Fui eu quem tirei vocês do Egito. Eu sou o único Deus que vocês conhecem. Não há outro além de mim. As grandes coisas que aconteceram na vida de vocês, fui eu quem fiz, Israel. Eu fui o único Deus que salvou vocês. Eu fui o único Deus que pagou o preço de ir lá e lutar contra os deuses do Egito. Eu fui o único Deus que decidiu resgatar vocês daquela escravidão. Eu fui o único. E vocês agora adoram a Baal, adoram esses deuses que vocês fazem. Versículo 5. Eu cuidei de vocês quando vocês estavam lá no deserto. Fui eu quem dei água para vocês no deserto. Versículo 6. Mas quando vocês entraram na boa terra que eu prometi, e quando vocês começaram a ter comida de sobra, quando vocês começaram a ficar satisfeitos, então o coração de vocês se ensoberbeceu. Vocês se encheram de orgulho. Então se esqueceram de quem eu sou. Vocês se esqueceram do Deus de vocês. Versículo 7. Por causa disso, eu vou atacar vocês como um leão. Eu vou ficar na tocaia para pegar vocês como um leopardo pega uma presa. Versículo 8. Como uma ursa de quem roubam os filhotes, assim eu vou sair contra vocês. E eu vou quebrar as costelas de vocês. Com essa fúria, a fúria de uma ursa que teve os seus filhotes roubados. É assim que eu vou contra vocês. Como um leão eu vou devorar vocês ali mesmo. Como uma fera eu vou destruir vocês.
Versículo 9. Ah, povo de Israel, eu vou acabar com vocês. Quem é que pode salvar vocês de mim? Versículo 10. Vocês me pediram um rei lá em Gilgal. E eu dei. Na minha ira, eu dei um rei para vocês. Mas como é que agora ele pode salvar vocês? No versículo 11. Na minha ira, eu dei rei a vocês. E na minha ira, eu os estou tirando de vocês. Versículo 12. Israel, saibam que o pecado de vocês foi anotado. As maldades de vocês foram todas escritas. Eu não me esqueci. Versículo 13. Israel, chegou a hora de vocês começarem a viver sozinhos. Eu ensinei vocês, a gente lembra que no capítulo anterior Deus diz isso, né? Eu criei vocês como se pega um bebê no colo e ensina a andar, tem toda a paciência do mundo para ensinar ele a comer direito, né? Tem toda a paciência do mundo. E Deus diz, mas agora chegou a hora de vocês andarem pelas pernas de vocês. Vocês precisam fazer o que é certo. Mas vocês são irresponsáveis. Vocês são sem juízo. Vocês não querem começar a viver. Vocês não querem como um filho, né? Uma mãe, por exemplo, um exemplo aqui que Deus está querendo dizer, é um exemplo de um pai e uma mãe que educam muito bem o seu filho para ele crescer e ter a sua própria vida, né? Sem se esquecer dos pais, cumprindo o que os pais ensinaram, né? E é isso que Deus está dizendo. Mas vocês foram embora e se esqueceram de tudo que eu ensinei. Vocês são irresponsáveis. Vocês são como aquela criança que chega a hora dela nascer e ela não quer. Não quer nascer, não quer sair da barriga da mãe. Vocês são assim. Vocês precisam ser responsáveis. Versículo 14. Eu os remirei da mão do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua perdição? O arrependimento está escondido dos meus olhos. Muita gente usa esse versículo 14 para comparar o que Paulo diz, né? Lá em Coríntios, na carta aos Coríntios, ali na primeira carta aos Coríntios, eu não lembro qual é o capítulo, mas a primeira carta aos Coríntios, Paulo fala isso, né? Ó morte, onde está o seu aguilhão, né? E muita gente fala, tem a ver, né, com o que Paulo diz. Não, vamos entender o que está acontecendo aqui. A gente tem que, para a gente entender o que está sendo falado no versículo 14, a gente tem que lembrar o que ele está dizendo acima e o que ele está dizendo abaixo. Né? Porque senão não vai ter sentido. Deus está falando que quer destruir esse povo, Deus está falando que acabou, Deus está falando sem misericórdia, sem compaixão, nesse sentido. Mas ao mesmo tempo, no capítulo anterior, Deus havia falado que não ia matar todo mundo, ia deixar alguns vivos. Eles mereciam um julgamento tipo Sodoma, mas não vai ter nível Sodoma, mas eles vão ter um julgamento. Eles vão ter um julgamento sem compaixão, sem misericórdia. A gente já estudou o que é misericórdia, né? Há uma diferença entre misericórdia e graça. Misericórdia é quando eu não recebo aquilo que eu mereço. Isso é misericórdia. Eu recebo uma coisa. Não, eu mereço receber uma coisa, mas eu não recebo. Isso é misericórdia. É quando eu não recebo o que eu merecia receber. Deus deixa de me dar o que eu mereço. Isso é misericórdia. O que é graça? É quando Deus me dá algo que eu não mereço receber. Então, misericórdia é quando eu mereço receber, mas Deus não me dá. Eu mereço, mas Deus não me dá. Eu mereço receber o castigo, mas Deus não me castiga. Isso é misericórdia. Graça é quando eu não mereço e Deus me dá o que eu não mereço. E Deus está dizendo aqui para eles, sem misericórdia. Deus está dizendo, eu não vou deixar de dar o que vocês merecem receber. Vocês vão receber o que vocês merecem. Sem compaixão. Mas eu vou segurar um pouco minha ira. Porque se eu fosse estender totalmente minha ira sobre vocês, vocês iam ser destruídos estilo Sodoma. Mas eu vou segurar um pouquinho, para não destruir vocês nesse nível. Porque a minha esperança é que um dia vocês voltem para mim. É isso que é o livro de Oséias, né? A minha esperança é que um dia vocês voltem para mim. Mas
vocês vão receber o castigo que vocês merecem. Sem misericórdia. Vocês precisam responder pelas atitudes de vocês. Há uma consequência. E vocês vão experimentar essa consequência. E nesse capítulo, no livro inteiro de Oséias, Deus fala sobre isso. Né? Deus vem falando sobre isso. Sobre uma consequência. Há uma consequência. Esse povo está sofrendo, vai morrer, vai acontecer o que vai acontecer com eles, porque eles se recusam a se converter. Já que eles se recusam a se converter, então tá bom. Deus vai dar a cada um segundo o que cada um merece. Porém, Deus vai segurar um pouco a ira dele. Porque senão Deus ia destruir todo mundo no nível Admá, Zeboim, né? Sodoma e Gomorra. Mas não, Deus vai segurar um pouquinho. Mas Deus vai castigar cada um segundo o que eles merecem. Sem misericórdia. Então, gente, a gente para e pensa. Pô, Deus está falando isso. O capítulo 13 é sobre isso. Sobre um povo desobediente, rebelde, que se recusa a se converter, que não se volta para o Deus deles. E Deus vem dizendo o capítulo inteiro, vocês vão ser castigados. Agora minha ira está sobre vocês. Eu sou como um leão que está ali escondido para abocanhar vocês. Eu sou como um leopardo à espreita para pegar vocês ali de jeito. Na hora que vocês se distraírem, eu vou pegar e vou destruir vocês. Deus está falando sobre isso. Aí agora, no versículo 14, Deus vai falar, não, mas eu vou resgatar vocês do inferno. Eu vou resgatar vocês da morte, né? Ó morte, onde está seu poder agora? Ó inferno, onde está o seu poder agora? Que vocês não têm poder nenhum, né? O arrependimento está escondido diante dos meus olhos. Eu vou fazer isso sem me arrepender, né? Então, como que é a melhor forma da gente interpretar esse versículo 14? É considerando o que Oséias está falando, o que Deus está falando. O que Deus está dizendo é o quê? Que Deus vai punir. E Deus está dizendo o quê? Sem misericórdia. Eu vou punir vocês sem misericórdia. Eu vou dar para vocês o que vocês merecem. Eu só vou segurar um pouco a minha ira, porque senão eu ia destruir todo mundo. Mas eu vou segurar um pouco a minha ira, mas eu vou punir vocês. Eu vou dar castigo para vocês. Então, o que está dizendo no versículo 14? E a gente vai entender daqui a pouquinho o que Paulo diz no livro de Coríntios, na carta aos Coríntios. Aqui no versículo 14, ele está querendo dizer o quê? Eu não vou resgatar vocês. Eu não vou redimir vocês. Eu não vou mudar de ideia. Eu não vou resgatar vocês da morte. Eu não vou resgatar vocês do inferno em que vocês vão viver lá na Síria. Não vou. Porque vocês não se convertem a mim. A gente vai ver que no capítulo 14, Deus ainda vai dar mais uma oportunidade. Se convertam a mim. Ainda há chance. É essa a questão, né? Deus está falando, ainda há chance. Se convertam. A única forma de vocês não morrerem, a única forma de vocês não experimentarem o inferno que é viver na Síria, é se convertendo a mim. Mas se você não se converter a mim, não terá misericórdia. Eu não terei misericórdia. A única forma é essa, não há um outro caminho, se converta a mim. Se não se converter a mim, não há uma outra forma de você receber misericórdia. É isso que o livro de Oséias vem falando. Só há um jeito desse povo receber misericórdia. É através da conversão. Mas eles se recusam a se converter. Então Deus diz, então não tem misericórdia. E é isso que ele está falando no versículo 14. Eu não vou redimir vocês da morte. Não. Vocês estão achando que eu vou ter misericórdia de vocês, vocês me desobedecendo do jeito que vocês estão? Vocês adorando a Baal do jeito que vocês estão? Vocês sacrificando do jeito que vocês estão? Vocês criando ídolos do jeito que vocês estão? Vocês acham que eu vou ter misericórdia de vocês? Que eu vou ficar com dó de vocês e não vou dar para vocês o que vocês merecem? Não. Eu não vou resgatar vocês da morte. Eu não vou resgatar vocês do inferno. Vocês vão para lá. Porque vocês não se convertem a mim. É sem misericórdia. E, gente, isso tem tudo a ver com o Novo Testamento, tem tudo a ver com a mensagem do Evangelho, né? Porque a gente às vezes pensa, igual hoje eu vejo muita gente falando, Deus é amor, né? Deus é amor, Deus é amor. E parece que Deus é só amor. Mas não. Quando Deus lançar o povo ímpio no lago de fogo e de enxofre, vai ser sem misericórdia. Deus vai retribuir a eles o que eles merecem. Isso é misericórdia. Misericórdia é não dar o que eu mereço. Quando Deus me dá o que eu mereço, ele não agiu com misericórdia. Porque misericórdia é não dar o que a pessoa merece. E é isso.
Quando chegar o momento de Deus lançar os ímpios no lago de fogo e de enxofre, será sem misericórdia. Não vai haver misericórdia. Há misericórdia para os que se convertem. Há misericórdia para aqueles que estão em Cristo. Só essa forma. Só esse caminho. Então nós temos misericórdia. Deus não vai me dar o que eu mereço. E acabou. Mas em Cristo eu encontro a graça também. Porque Deus vai me dar algo que eu não mereço. Eu não mereço viver a eternidade contemplando a glória dele. Mas ele vai me dar. Isso é graça. Eu não mereço. E é isso que Osés está falando aqui no versículo 14. Deus, a mensagem não mudou. A mensagem continua a mesma. Deus está dizendo para esse povo, eu não vou mudar de ideia. Não fiquem achando que vocês vão continuar praticando o pecado e na hora do julgamento eu vou ter misericórdia. Eu não vou. Vocês vão ser punidos sem misericórdia. É isso que Deus está dizendo. Então Deus vai e chama os executores do castigo dele. Deus vai falar assim, onde estão, ó morte, as tuas pragas? Deus não está falando aqui que acabou as pragas da morte, porque isso só vai acabar em Cristo. Aqui, ela ainda tinha força, a morte. Hoje, em Cristo, Cristo venceu a morte. Por isso que Paulo diz, né? Quem pode me separar de Cristo? Nem mesmo a morte. Cristo venceu a morte. Mas aqui, Cristo não havia vencido a morte ainda. A morte tinha poder. E é isso que Deus está falando. Deus está usando a morte como um meio do seu castigo. Deus está falando, ó morte, vem com as suas pragas sobre esse povo. É isso que Deus está dizendo. Quando ele diz, onde estão, ó morte, as tuas pragas? É no sentido de Deus estar falando, ó pragas da morte, né? Ó morte, lance tuas pragas sobre esse povo, sem misericórdia. Onde está o inferno, a tua perdição? Deus não está falando que não existe mais perdição no inferno. Existe em Cristo hoje, mas nessa época ainda existia. E Deus está dizendo, ó inferno, venha com toda a sua perdição sobre esse povo, sem misericórdia. Então ele diz, o arrependimento está escondido dos meus olhos. Deus está dizendo, e eu não me arrependerei do que eu vou fazer. Eu não vou me arrepender de fazer isso. Forte, né? É isso que Deus está querendo dizer aqui no versículo 14. Ele não mudou a mensagem. Porque senão vai o doido lá e lê errado isso daqui. Do nada, no versículo 14, Deus mudou de ideia e está falando que vai libertar o povo da morte, que vai libertar o povo do inferno, que tá tudo certo, que tá todo mundo perdoado. Não, não tem lógica com a mensagem do capítulo. A mensagem do capítulo é, se não se converter a mim, não há misericórdia. A única forma de ter misericórdia é se convertendo a mim. E vocês não se convertem. Então não há misericórdia para vocês. É isso que ele está dizendo no versículo 14. Eu não vou ter misericórdia de vocês. Vocês acham que eu vou resgatar vocês do inferno? Não vou não. É isso que Deus está dizendo. Vocês acham que eu vou resgatar vocês da morte? Vou não. Vem morte. Vem morte sobre eles. Vem inferno sobre eles. Sem misericórdia. E eu não vou me arrepender disso. E é essa questão que o Novo Testamento traz pra gente, né? Quando chegar o grande dia do julgamento, será separado. Os ímpios e os santos serão separados. E os ímpios serão lançados no lago de fogo e de enxofre, sem misericórdia. E eles sentirão as pragas da morte. E eles sentirão a perdição do inferno. E Deus não se arrependerá de lançar eles lá. É isso que está dizendo. Aí, na carta de Paulo aos Coríntios, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, tem um momento em que Paulo está falando sobre Cristo ter vencido a morte. E quando Paulo diz sobre Cristo ter vencido a morte, Paulo fala sobre isso. E Paulo diz assim, nós vamos ser ressuscitados e quando nós formos ressuscitados, nós receberemos um corpo incorruptível. E então, neste momento, nós veremos. Cristo venceu a morte. A morte foi vencida por Cristo. E então, nós falaremos. Ó morte,
Onde estão agora as suas pragas? Onde está agora o seu aguilhão? Você não me afeta mais. Você não me alcança mais. Você não me toca mais. Ó inferno, onde está a sua perdição? Não. Cristo me resgatou da morte e do inferno. Onde está o poder de vocês agora? Não existe. É isso que Paulo diz, entende? Mas nessa época ainda existia. A morte tinha poder. Hoje ainda há sobre o ímpio, né? Não é poder da morte, né? Mas eles experimentarão as pragas e a perdição do inferno e da morte por causa do julgamento de Deus, ao lançar eles ali no lago de fogo de enxofre, né? Mas já não há mais o domínio da morte, né? Que Cristo venceu o domínio da morte e do inferno. E é isso que Paulo diz. Paulo diz, antigamente, Deus dizia, né? Ó morte, venha, né? Sobre eles com as suas pragas. Ó inferno, venha com eles, sobre eles com as suas perdições e tal. Mas quando nós somos ressuscitados num corpo incorruptível e nunca mais morreremos, então sim nós falaremos, a morte foi vencida. Ó morte, onde está agora o teu poder? Se eu não morro mais. É isso que Paulo está dizendo. Mais para frente a gente vai ver. Né? É nessa questão que ele diz. Aí no versículo 15 diz assim: mesmo que Israel cresça como uma planta viçosa, o Senhor Deus mandará que o inimigo venha do leste. E o inimigo vai vir do leste. É isso mesmo. Porque a gente lembra que ali o Oriente, né? A gente lembra que o leste é esse lado do Rio Jordão, né? E o oeste é desse outro lado onde tem o mar ali, né? E realmente da onde vem a Assíria, né? Da onde vem o inimigo? Vem do leste. Eles vêm vindo lá, né? Da Mesopotâmia, vem vindo de lá, tá? Daquela região ali. Então é de lá mesmo que eles vêm. E é isso que Deus está dizendo. Ainda que vocês cresçam, ainda que pareça que tá tudo bem, ainda que vocês prosperem, eu vou mandar o inimigo contra vocês. Como se fosse o vento quente do deserto, que secará completamente as fontes e as nascentes de água. E ele vai trazer sobre vocês um terror total, que tudo que vocês tinham vai secar. Não, vocês não vão prosperar. E todas as riquezas deste país vão ser levadas embora. Isso vai acontecer, a gente vai ver ali pela Síria, né? Aí no versículo 16, para terminar a aula de hoje, diz assim: o povo de Samaria será castigado, porque se revoltou contra o seu Deus. Os homens vão morrer na guerra. As crianças vão ser despedaçadas. E as barrigas das mulheres grávidas serão rasgadas. Então, Oséias está sendo muito claro, né? É esse o cenário de vocês. A única forma de mudar esse cenário é se convertendo. Se não, gente, não adianta vocês ficarem esperando que na hora H Deus vai ter misericórdia de vocês. Deus não vai ter misericórdia de vocês se vocês não se converterem a Ele. Se vocês não mudarem, se vocês não se converterem a Ele, é sem misericórdia. E é isso que Oséias vem falando, tá bom? Então, amém. Amanhã a gente vai falar, né, sobre Oséias 14 e vamos finalizar a aula de hoje, tá bom? Pera só um instante, gente. Vou ver um negócio aqui rapidinho. Ah, tá. Eu fui tirar uma dúvida aqui, porque eu falei que a Assíria surgiu ali da Mesopotâmia, né? Aí eu fui conferir, tá certinho, isso mesmo. A Assíria surgiu lá da Mesopotâmia. Então, gente, é isso. Amém. Amanhã a gente vai estudar, então, o último capítulo do livro de Oséias. E vai ser mais um livro finalizado. Glória a Deus. Vai ser o nosso 17º livro. 17 livros já lidos da Bíblia. Oh, glória. Amém, amém, amém. E na segunda a gente volta pro livro de Isaías. Tá bom? Na segunda-feira a gente vai voltar a ler Isaías. A gente vai ler do capítulo 15 até o capítulo 19, o livro de Isaías. E então a gente vai voltar para o livro de Reis. E vamos falar sobre a tomada do Reino Norte.
Então a gente vai começar a falar ali sobre o que vai acontecer, né? O povo vai ser levado, o que vai acontecer ali nas terras do Reino Norte, como que vai ser, né? A gente vai falar sobre isso, tá bom? Então, mas semana que vem, né? 15, 16, 17, 18, 19. Semana que vem vai ser o livro de Isaías. Tá bom? Então, amém, gente. Que Deus nos abençoe, nos guarde. Amém, amém, amém. Eu vou desconectar o Facebook e o Instagram, tá bom? E eu vou perguntar no Meet se alguém tem alguma dúvida. Amém. Deixa eu desconectar aqui primeiro.